Meus queridos amigos, tudo na paz? Como é que vocês estão? Que história é essa de crise no Brasil? Por que tem gente falando disso se os dados da nossa economia estão melhores que o esperado quando esse novo governo assumiu? Por que estão falando isso? E claro, o que isso pode impactar na nossa Bolsa de Valores, nos seus investimentos? Você deveria estar preocupado com isso? O que o Lula está fazendo? Ele está fazendo alguma coisa ou tentando fazer ou querendo fazer que pode desencadear uma crise feia? Eu refleti muito antes de gravar esse vídeo aqui, que não é um vídeo para falar mal desse governo. O foco desse vídeo é te mostrar dados e o que está na nossa cara quando tem economia e investimentos, mas muitas vezes a gente não vê por causa do viés político. Também não vou pedir para você ver o vídeo inteiro antes de sair comentando, criticando, porque quem vai fazer isso vai fazer independente do que eu falar aqui. Mas quando você prestar atenção nos sinais, eu te prometo, você vai ficar assustado, mas não deveria ficar tão assustado assim, é curioso. E quem já é de casa, já conhece o canal, deixa o like aqui para fortalecer a nossa parceria. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, para mais um vídeo do Valor em Ação. Como a gente está falando de crise, a gente precisa entender por que a era Dilma é o grande parâmetro hoje quando se fala de recessão no Brasil, e aí depois a gente contextualiza isso. O que foi a era Dilma, a crise da era Dilma? A crise ela teve início antes de estourar, é claro, 2013, 14, quando o PIB iniciou uma trajetória de queda, desemprego começando a crescer também. O que a gente faz para resolver isso? Caso você não saiba, foi a crise mais profunda e duradoura, a mais profunda redução do nível de atividade econômica do Brasil desde o término da Segunda Guerra Mundial. E por que isso aconteceu? Inflação alta, né? Como é que a gente vai resolver a atividade econômica fraca? Como que resolve isso? Não sei. Vamos tentar baixar o juro na margem. Deu no que deu. Não pode fazer isso. Vamos proteger a indústria nacional, subsidiar os investimentos. O governo é o grande responsável, tem que ser o grande responsável por tudo e precisa fomentar os investimentos no país. Essa era a teoria do que faria o Brasil dar certo. Deu no que deu, não pode, não é assim. Desemprego, empresas tendo retornos menores, economia enfraquecendo, a inflação explodiu depois, várias estatais tiveram prejuízos enormes, fora a corrupção, essas coisas que eu nem vou ficar falando aqui. E estão querendo fazer isso de novo? Estão querendo repetir os mesmos erros? Sim ou não? Qual que é a sua opinião? Vão conseguir? Calma que você vai entender o que eu estou querendo dizer e você vai entender por que isso também não tem nada a ver com um governo ou outro. Como é que estava a curva de juros longo quando a Dilma assumiu? A taxa de juros longa, a expectativa de taxa de juros, para quem não sabe, são as expectativas dos juros mais longos, ou seja, mesmo que a situação não esteja tão ruim ainda, o mercado ele começa a precificar isso. Quando a Dilma assumiu, estava tranquilo ali, a situação não era ruim. Como foi que ela entregou? Essa curva de juros empinada. A expectativa era: o juro no Brasil vai aumentar, porque essa conta aqui não está fechando. Para ela fechar, nós precisamos cobrar mais juro. E lá na frente, quem paga é a população, como sempre. E foi a população que precisou pagar realmente. Como o Temer pegou essa curva de juros depois? Pegou, como eu falei, empinada por conta da Dilma. A Dilma entregou daquele jeito. E aí ele entregou de que jeito? A curva de juros caindo. A situação mudando. E o meu objetivo não é comparar esquerda com direita, como eu falei, mas é óbvio que circunstancialmente eu acabo fazendo isso, mas o objetivo é comparar causas e consequências diametralmente opostas que acontecem na economia. Por que o Temer pegou uma economia que tinha uma curva de juros empinada, taxa de juros mais alta e conseguiu entregar caindo? O que foi que ele fez? Subiu taxa de juros, porque precisava fazer, era o que precisava. Aumentou tributação sobre gasolina, uma medida impopular. Aprovou a taxa de longo prazo, a TLP, que diminui ali com o passar do tempo os subsídios pagos pelo governo. Fez o teto de gastos, tinha que fazer alguma coisa para arrumar minimamente o fiscal. Ele não operou nenhum milagre econômico da água para o vinho, mas teve uma redução expressiva tanto no déficit primário como no nominal. Tá? Entre maio de 2016 e agosto de 2018, a medida de déficit primário
Acumulado nos últimos 12 meses para a época, caiu de 2,5% para 1,3% do PIB. O déficit nominal caiu cerca ali de 10% para 7,5% do PIB. Dá para dizer que o negócio estava funcionando melhor em alguns segmentos da economia. Outra coisa, vamos tentar arrumar casa nas estatais, não pode ficar essa bagunça. Também era nítido que precisava fazer isso. E foi feito, a coisa começou a andar, começou a melhorar. A alta do PIB em 2017, depois de 2 anos de retração, na recessão, queda da inflação, aí sim a queda da taxa Selic, do jeito certo, não na marra, para 6,5% ao ano, a menor da série histórica desde 1986 até aquele momento. Então a coisa foi melhorando. Quase passa a reforma da Previdência, na época não passou. E por que não passou, né? Eu já vou explicar isso também, porque a gente precisa relacionar tudo para você entender. Ele deixou para o sucessor, no caso Bolsonaro, um pacote que previa privatização de cerca de 75 projetos e empresas estatais, entre elas a Eletrobras. Não sei se vocês se lembram disso. Mas isso tudo aqui, a gente precisa falar dos efeitos colaterais também. É preciso dizer que foi um governo que terminou muito impopular, já que essas medidas todas não são bem populares. A gente ainda teve certos escândalos, como a descoberta de um áudio de uma conversa do Temer com o empresário Joesley Batista, gravada num encontro fora da agenda presidencial, no Palácio do Jaburu. Então foi muita coisa que aconteceu. Desse momento em diante, a base de apoio dele no Congresso caiu, ficou difícil dar sequência nessa agenda, na aprovação dos seus projetos, muito por conta disso. Ele não conseguiu levar adiante a reforma da Previdência, que esbarrou ali, o desemprego aumentou. Tivemos cortes em investimentos em programas sociais também, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, até o FIES também, tudo isso para diminuir gastos públicos. FIES mingou, Pronatec, então nem se fala. A fome no Brasil aumentou. Então, meus amigos, medidas impopulares às vezes são necessárias, mas é brabo para qualquer partido político tomar decisões impopulares, já que o principal objetivo de qualquer partido, seja de esquerda ou de direita aqui, como a gente vem vendo, é sempre vencer a próxima eleição. Então, se a eleição está entre o médio e longo prazo e o momento atual e o presente, você está dando preferência para a eleição, você acaba deixando de lado medidas que podem trazer benefícios maiores de longo prazo, estruturais. Aí depois veio o governo Bolsonaro, não cumpriu boa parte das promessas da campanha, entre elas acabar com indicações políticas na escolha de ministros, não aumentar impostos, etc. Teve a pandemia? Teve, mas não é só isso. Teve até ministério sendo criado para agradar o Centrão. Tudo isso precisa ser falado, precisa entenderem que não é coisa de partido. O governo ele não conseguia aprovar projetos que ele precisava aprovar, mesmo com a distribuição de bilhões por meio de orçamento secreto. Então, dá para ver que a conta ela não é culpa de um único partido, de esquerda ou de direita. Mas, enfim, ainda assim, as coisas foram positivas, algumas coisas positivas foram mantidas ou até implementadas, como você pega a independência do Banco Central, que é importante. Tivemos a lei que estabelece ali o presidente, diretores do Banco Central, que tem mandatos fixos de 4 anos, que não coincidem com o presidente da República, enfim. As estatais controladas pelo governo federal bateram lucro recorde em 2021, 188 bilhões. O critério do governo para a escolha dos ministros ali, de presidentes de estatais e bancos públicos, foi até bem razoável se você comparar com o que acontecia na era do governo anterior, antes do governo Temer. Então já mudou algumas coisas, tá? O governo novo agora entrou já criticando a independência do Banco Central, justamente porque queria ter baixado a Selic muito antes, como já fizeram na era Dilma, e não deu certo, como eu falei. Ainda durante essa fase de transição do governo anterior para o atual, você viu ali a Câmara aprovando um projeto flexibilizando a lei das estatais, caindo de 36 meses para 30 dias o período de quarentena para que uma pessoa ligada a um partido ou campanha política possa assumir cargo de direção em uma empresa pública ou de economia mista.
né? Vamos fazendo as coisas ao contrário agora. O que a gente fez que melhorou, o que o governo, qualquer governo que tenha feito que melhorou, vamos voltar a fazer o contrário. Estatais começaram a desandar. Em 2023, elas tiveram o maior déficit em 8 anos, o maior desde 2015. O Brasil registrou um déficit nas contas públicas de 230 bilhões em 2023, segundo o pior resultado da história. Esse déficit fiscal demonstra um desequilíbrio entre receitas e despesas, basicamente é isso. Então, contas públicas tiveram o pior mês de fevereiro da história agora. Janeiro, a gente teve superávit, mas tivemos o pior fevereiro da história. Em uma analogia com a administração das nossas finanças pessoais, né, onde a nossa regra, pelo menos deveria ser, não gastar mais do que o que você ganha para você não se lascar, não se complicar, parece que o governo ele não se importa muito com esse princípio básico de finanças. O governo ele começa a interferir nas decisões de distribuição de dividendos extraordinários da Petrobras, por exemplo, coisa que não é bem vista pelo mercado, não ajuda muito em nada e só atrapalha. Eles acham que o crescimento do país acontece com o governo estimulando a economia, isso tem limite, senão gera inflação, como já gerou, dívida pública mais alta, má alocação de recursos, aconteceu na era Dilma e eles gostariam talvez até de fazer de novo, mas não está conseguindo muito bem. É por isso que mesmo com esses números econômicos muito melhores do que o que era esperado no começo do governo, o índice de aprovação caiu. Fora a polarização que parece que piorou também, que também é motivo para esse índice de aprovação ter caído. Mas tem questões na saúde, a dengue, queimadas aumentando, preço dos alimentos em alta, que impacta diretamente a população mais pobre. Por isso que no papel não está tão ruim, que você pega expectativa para o crescimento do PIB, tem melhorado. A taxa de juros em trajetória de queda deve seguir em ritmo de redução também. Os juros nos Estados Unidos começar ali a cair, isso pode provocar até uma queda mais forte da Selic, o que seria bom também. Então não está tão ruim. Mas o risco maior é o quê? É o de sempre. Perder tempo, deixar de tomar decisões importantes que poderiam promover mudanças de rumo de longo prazo na economia brasileira, realmente para melhor. A ideologia do Estado, do governo Lula, que a gente sabe, que é de que o Estado é que tem que tomar conta de tudo, a falta de apoio que ele está tendo no Congresso. Então, se 2024 for ok, eu acho que não vamos ter uma crise. Uma crise não vai estourar. O aumento de arrecadação, por conta do aumento dos impostos, isso pode gerar alívio até no curto prazo. Estamos longe da melhor solução, mas assim o Brasil vai indo. O maior risco continuará nos pequenos erros de política econômica que não provocam crises de uma hora para outra, mas que deixam uma fatura enorme, uma conta que vai precisar ser paga no futuro, quando o que não depende muito do governo também começa a desandar. Porque você tem crises causadas por fatores internos e externos, fatores que dependem ou que não dependem do governo. Então, quando o Brasil faz a parte dele e o cenário externo, o cenário macro global está ajudando um país como o Brasil, mesmo que o governo faça uma besteirinha ou outra, a coisa vai indo. O problema é quando a coisa fica feia no cenário macroeconômico, ruim para países emergentes. O Brasil deixou de fazer o dever de casa por um bom tempo, enquanto ainda dava para empurrar com a barriga. Aí, quando a crise estoura, a gente se ferra. Isso, como eu falei, não é culpa de um governo específico, é culpa do modelo Brasil de funcionamento, independentemente de qual seja o partido. Políticos, em sua maioria, preferem implementar políticas mais populistas para ganhar popularidade e garantir a reeleição e não se preocupam, de certa forma, em gerenciar de forma responsável as finanças do país. Isso resulta num ciclo e num vicioso de má gestão fiscal perpétua ao longo dos anos, comprometendo a nossa saúde econômica de longo prazo. E mesmo que se criem eventualmente leis ou medidas para tentar impedir isso ou dificultar, no Brasil é muito mais fácil de você alterar leis depois, quando o governo ele não consegue segurar a sua sede por essa captura do Estado. Tá aí o teto de gastos também que mudou e muitas outras coisas que o judiciário vive mudando, que vive mudando aqui no Brasil e que ninguém sabe por quê. Então a combinação desses fatores contribui para quê? Para que a nossa economia
seja fragilizada, mais suscetível a crises econômicas, né? Quando o governo deixa claro que é ele que quer tomar conta de tudo, com um Estado muito grande, a iniciativa privada entende o quê? Pô, se o governo está tomando conta, ali não é um lugar para mim. Se o governo já provou que, por mais que ele não queira e não tenha competência, é isso que ele acaba fazendo, por mais que ele não queira admitir, é isso que ele acaba fazendo, não tem competência para tomar conta de tudo, mas é isso que ele quer fazer, aí o que os investidores decidem? A galera olha para o Brasil e fala, para investir ali eu vou exigir mais retorno. Por isso a gente tem um custo Brasil tão alto. Essa fragilidade limita a capacidade do país de atrair investimentos em áreas-chave e também a capacidade para enfrentar choques econômicos sem entrar em crise. Por isso que o Brasil, quando cresce na média, menos até que os emergentes, e entra em crise com muito mais facilidade. Isso não vai mudar tão cedo. Eu acho pouco provável que mude. E, repito, independente de partido, de direita ou de esquerda. Se a gente vai entrar na pior crise dos últimos tempos, superando a recessão do período Dilma, eu acho pouco provável que isso aconteça. E também, se acontecer por culpa do governo atual, não sei, talvez nem tanto por falta de vontade do governo, mas por falta de poder também. É um ambiente favorável no Congresso que não tem mais. Porque vocês precisam entender o seguinte, e aqui que eu falei, isso aqui pode assustar, mas não deveria, principalmente se você tem capacidade de investir, se você é uma pessoa que tem dinheiro sobrando, que investe, que tem patrimônio, que consegue se proteger. Quem mais deveria estar preocupado é quem nem entende isso, é quem não tem capacidade, é quem está ali com o orçamento fechadinho, preocupado em pagar as contas, moradia, alimentação, saúde. Quem ganha pouco é a população mais pobre. Mas o que é o Brasil? Qual que é o modelo Brasil? Insegurança jurídica, aqui. Políticas públicas ineficientes. Então, o Brasil investe pouco em educação. Você fala que o Brasil investe pouco em educação porque a educação é uma merda, mas não significa que o Brasil invista pouco. O Brasil não investe pouco. Nossa educação é boa? Não. É ruim. Tem gente gastando menos que o Brasil, investindo menos em educação e conseguindo fazer os alunos aprenderem mais? Tem. Falta eficiência. Essa ineficiência acontece em outros setores? Acontece. Quais? Quase todos. Saúde, saneamento, segurança pública, em quase tudo. Tá? Mas a gente ainda tem aqui no Brasil, todos os países tiveram e ainda tem, de certa forma, a captura do Estado para a execução de políticas públicas. Mas aqui é fora de série. Na América Latina, em geral, isso é maior do que na média do mundo. As leis, como eu disse, mudam de forma muito fácil. Por isso que a gente entra em crise também e não tem como melhorar muita coisa no médio e longo prazo. Qual que é o nosso regime tributário? Pô, países de primeiro mundo, eles olham para o nosso sistema tributário e acham que é uma aberração. Precisa mudar, precisa dar reforma realmente. Então, no geral, você tributa renda e consumo. O mundo faz isso, no mundo funciona assim. Sendo que os tributos sobre patrimônio geralmente são pequenos, não funciona, não se enxerga a tributação do patrimônio como algo mais eficiente. Aí você vê o Brasil, que não quer cortar gastos, quer continuar gastando muito, quer cumprir promessa, fica tentando convencer a população de que a solução está em tributar patrimônio, está em aumentar impostos, aumentar imposto sobre herança, fazer isso, fazer aquilo, investir nisso e naquilo sem o mínimo critério, e isto é loucura. E aí, depois o governo vem com um benefício ali, um benefício aqui, para ajudar os pobres, que a gente sabe que muitas vezes é lobby mascarado. A verdade é que o primeiro governo Lula, o Brasil cresceu menos que a média global e menos que a média dos países emergentes. Na era Dilma, foi uma humilhação, não precisa nem falar, mas isso também sempre aconteceu nos governos de direita. Essa coisa de o Brasil crescer menos que a média global e menos que a média dos países emergentes, isso sempre foi assim. Por isso que eu falo, isso é o Brasil. É fácil de entender quando como eu falei, você compara com a gestão da sua própria vida pessoal, na pessoa física. É muito simples de entender. Pô. Eu consigo melhorar a minha qualidade de vida, a minha vida no curto prazo, ao mesmo tempo que eu ferro e comprometo ela no longo prazo? Consigo. Tomo dívida para tudo, casa, carro top, viagem, parcelo tudo que eu puder no cartão, roupa boa, roupa de marca, tudo de marca. Não invisto muito em mim, em
tentando aumentar minha renda no futuro, com a corda no pescoço sempre, mas aparentemente com uma vida melhor. E aí, quando eu perco o emprego, quando a minha renda ela diminui um pouquinho ou vem uma inflação que prejudica muito ali e bate no meu custo de vida, é aí que se vê quem está nadando pelado, eu me ferro e coloco a culpa no que está acontecendo e não nas coisas que eu fiz. É isso que o governo prefere fazer. É isso que vence eleição. Mas falando agora de Bolsa de Valores, possível crise, se a gente está falando de uma possível crise, é claro que a Bolsa de Valores não fica de fora. Ela sofre as consequências. A Bolsa cai quando o mercado acha que o governo está fazendo besteira na economia. Os investidores locais, internacionais, eles ficam de olho nesses indicadores que eu falei para tomar as suas decisões de investimento. Então, se ele está vendo que aqui no Brasil não faz muito sentido, tem país emergente, mais ou menos ali com o mesmo potencial e menos risco, é para lá que a galera vai. Então, se eles veem que o cenário não é dos melhores, eles começam a retirar seus investimentos do país, o que impacta negativamente no desempenho das ações e, por tabela, em tudo na Bolsa de Valores como um todo. A Bolsa pode cair? Claro que pode. Mas parece brincadeira o que eu vou te falar agora, isso não significa que você deve sair correndo e deixar de investir no Brasil na Bolsa de Valores. Na verdade, momentos de crise também podem ser momentos de oportunidade. O fim da era Dilma foi uma das piores crises que a gente já teve. Como eu falo, a população mais pobre é a mais impactada. Quem pode investir, quem tem grana, teve também a melhor oportunidade de investir na Bolsa dos últimos tempos. A Bolsa subiu em 2 anos ali mais de 100%. Até 2020, mais de 200% depois do governo Dilma. É isso que eu falo. Muitas vezes a galera não entende. Algumas empresas, especialmente aquelas que são bem gerenciadas, que têm balanços sólidos aqui na nossa bolsa, podem se sair bem mesmo em tempos de crise e as ações podem ser boas opções de investimento a preços atrativos, principalmente se você está começando agora. Se você está começando agora e vem uma crise daquela, você vai ter chance de investir por um bom tempo. Se você já tem um patrimônio razoável, já está perto de se aposentar, aí talvez você tenha realmente muito motivo para se preocupar com uma crise dessa que pode ou não acontecer. Mas a diversificação é a chave para você não se ferrar. E aí isso inclui você investir em diferentes setores dentro da economia, porque mesmo o governo fazendo coisa errada, entre aspas, isso pode beneficiar alguns setores. Você também tem que considerar outros tipos de investimento, como renda fixa, fundos imobiliários, olhar para oportunidades fora, no exterior. Isso protege. Então, mesmo que o Brasil enfrente os seus desafios, volto a dizer, de sempre, é o momento de ser ainda mais criterioso, buscar conhecimento, fazer escolhas inteligentes. E outra coisa, você vai ganhar dinheiro investindo na Bolsa, não interessa quem esteja no governo, é quando a Bolsa subir. E por mais que você ache que consegue saber qual que é o melhor governo para isso, não dá. A Bolsa pode subir num governo de esquerda, pode subir muito, como já subiu, pode cair muito num governo de direita, pode subir e cair num governo de esquerda também, não interessa. Você vai ganhar quando a Bolsa subir. Então não se apegue, não fique misturando o viés político. Tenha a sua preferência, tenha tudo isso, mas não misture isso com investimento. Use a razão para investir. O Brasil tem a oportunidade, você saber navegar com sabedoria, né, nessa economia aqui pode fazer diferença para você e como eu disse no começo do vídeo, né, se a gente vai ter uma crise ou não maior, eu acho pouco provável que seja maior do que a da era Dilma, mas isso não tem como você saber. Podemos ser até mesmo surpreendidos com um período de crescimento econômico acima do esperado. Podemos ter crise também, recessão. Não dá para você saber isso. Então, faça o dever de casa e não misture as coisas. Esse foi o vídeo de hoje. Fico por aqui. Vejo vocês na próxima. Tamo junto. Valeu. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você gostou do conteúdo.